brasileiro João Paulo Araújo, que vive na Eslováquia, desmentiu a fala do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, em entrevista à Record TV na noite de domingo. Na conversa que foi ao ar no Domingo Espetacular, o político disse que ajudou um grupo de jogadores de futebol acolhidos pela família de João. A história dos 5 atletas tomou repercussão no Brasil depois de ser contada pelo jornal O Globo, há 2 semanas. Eles atuavam em um clube pequeno da Ucrânia e passaram por momentos de tensão enquanto se deslocavam pelo país para escapar da guerra. Nos seus stories, João Paulo diz que é mentira que Mamãe Falei ajudou os jogadores. A ajuda, segundo ele, foi uma entrevista que eles gravaram na casa, mas que não contribuiu para a solução do caso. O João, inclusive, diz que tentou viabilizar as passagens deles através de uma ajuda do grupo, mas o MBL negou. O Movimento Brasil Livre arrecadou mais de R$200 mil para ajudar a Ucrânia. Em vídeo, o próprio João conta melhor a história. Vamos acompanhar. Ontem ele esteve na Record e ele, justificando um pouco de tudo que aconteceu, ele comentou que auxiliou 5 brasileiros a acharem o caminho de casa e tudo mais. E aí, a partir do momento que ele falou isso, toca a mim. Tá? Não tem nenhuma relação com os garotos que estiveram aqui, toca diretamente a mim. Eu que, de certo modo, cuidei um pouco dessa volta deles para casa, conversei com algumas pessoas e tudo mais, e aí eu acho muito importante esclarecer. Tá? Primeiro ponto muito importante é o seguinte: o auxílio do Arthur, do MBL ou de qualquer pessoa ligada a eles no retorno dos meninos ou enquanto os meninos estiveram aqui foi zero, tá? Nada. Não teve uma janta, não teve um almoço, um café, muito menos passagem, nada. Eu preciso deixar isso muito claro logo de cara. Então aí o segundo ponto, e até para deixar muito claro, o único contato que a gente teve com eles foi no momento que eles vieram aqui em casa fazer uma entrevista com os garotos. Os garotos autorizaram, a gente autorizou eles a entrarem aqui. Essa entrevista durou cerca de 20 minutos, mais ou menos. Acabou a entrevista, eles foram embora e foi isso, tá? No outro dia, eu cheguei a entrar em contato com o interlocutor para ver se tinha possibilidade deles auxiliarem na passagem dos garotos. Foi negada essa possibilidade. Eles deram a sugestão de vaquinha. Eu neguei, tá? Decisão minha, deixar isso bem claro. E foi aí. Não tive nenhum mais contato com ele. Já saiu até em matérias, o dinheiro veio através de uma doação anônima. Foi um eslovaco que entrou em contato comigo. Ele ficou sabendo da história aqui por notícias da Eslováquia, não por notícias deles. Então nem nessa questão de visibilidade, nada, tá? Não tem nenhuma ligação. Mas com você, Ana. Que história, não é, Vitor? Essa ida à Ucrânia, aí desses rapazes aí, desses sujeitos, quanto depois da volta deles, a gente vai mexendo, as pessoas vão mexendo e só piora, né? Só piora. E tem também as prestações de contas que a deputada Janaína Pascoal vem pedindo, que eu não sei ainda, né? Me corrija se eu estiver errada, Vitor, mas eu acho que ainda não prestou. Eles não prestaram as contas das doações, prestaram? Ainda não, Ana. Não, então, R$200 mil aí, não prestaram a conta de como esse dinheiro chegou até eles, se houve conversão, quando foi a conversão, se a conversão foi euro, quem fez isso, quem foi a ponte, se foi para alguma entidade na Ucrânia, no Brasil, ou seja, muito mal contada a história, né? Uma história aí cheia de pontos de interrogação, parece até aquela história da Joyce, né? Quando ela, não sei, caiu, machucou e ela disse que caiu em casa, dormiu, alguém bateu, não bateu, alguém invadiu a casa. Então, ou seja, até hoje, né, não temos explicação daquela história também. E não que quiséssemos explicação ou pedíssemos explicação, mas ela veio à imprensa, né? Ela veio contando aquela história toda. E depois, quanto mais mexíamos na história, mais interrogações apareciam. É o mesmo caso, né, dessa turma, não apenas desse deputado aí, do Arthur Duval, mas do próprio movimento, o MBL, que já há algum tempo, a gente vai falar daqui a pouco também, já há algum tempo vem levantando algumas dúvidas em relação à idoneidade do grupo, do movimento, e isso precisa ser esclarecido, né? Se é um movimento que se propõe a fazer política, a entrar na política e
e pregar que fará a diferença, que não usará os caminhos da velha política, eles têm que prestar conta sim, né? Como a deputada Janaína Pascoal pediu e foi chamada numa rede social, no Twitter, de porca pelo líder do MBL, o Renan dos Santos. Você, Zé, 2 minutos. Esse Arthur Duval é um percevejo de gabinete. É isso mesmo, um mequetrefe que se considera grande. Ele surfou na onda dos que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro e foi confundido com os bons que queriam salvar o país, do Partido dos Trabalhadores e desse grupo que dominou e que saqueou o país. E logo depois, ele achou que ele é que tinha feito toda a história e que seria um tipo de líder desta revolução pelo voto. Não foi. E ele queria uma participação no governo. Tentou crescer ali e logo a asinha dele foi muito bem cortada no tempo preciso. Sobrou o gabinete dele na Assembleia. É esse gabinete que ele chora e que ele tenta segurar de todas as formas. O que ele fez envergonha qualquer mãe. Qualquer mãe ficaria com vergonha do que ele fez e do que ele faz. Então, assim, ele será cassado na Assembleia e deve ser retirado de vez, definitivamente, da vida política do país. Acabou aquela onda onde todos pareciam ali que queriam salvar o país e que algumas pessoas acreditaram. É um mequetrefe, PCV de gabinete. 2 minutos, Fiuza. Desmentir o Mamãe Falei é um ato natural, porque o Mamãe Falei, como nós aprendemos, Mamãe Falei fala a verdade em áudios privados de WhatsApp. Por ali a gente sabe, né? Para saber o que o Mamãe Falei pensa e faz, a gente precisaria da tradução daquele amigo dele que divulgou aí a todos o verdadeiro Mamãe Falei. Augusto. Bom, vai se vendo que o Mamãe Falei foi só a primeira criatura aí localizada no pântano, que vai se mostrando aí, que vai sendo descoberto, e é o pântano frequentado pelo MBL, né? Essa história esse áudio chegou em boa hora, porque é o fio da meada que se vai puxando. O negócio é o seguinte, não tem conversa fiada, não adianta o Renan dos Santos ficar gritando, tentando falar grosso em áudios, vídeos. Tem que contar como é que foi gasto esse dinheiro, quanto foi arrecadado, quanto se gastou na viagem, para quem foi doado, tá? E não adianta tentar desenhar a história que ele desenha para as suas empresas, aí que também são alvo de uma investigação à parte, né, da justiça. Ele tem que explicar, basta explicar essa vaquinha aí, feita pelo MBL, como é que foi feito esse negócio, gastaram onde? Tá? Gastaram tentando localizar mulheres que saem obrigatoriamente, né, involuntariamente da Ucrânia. Gastaram para quê? Para abordagens desse tipo ou para jantar, para ficar ali rodando pela fronteira, porque não entraram em nenhuma zona de guerra. Então tem que explicar como é que foi gasto isso. Não adianta, quanto mais tempo demora, pior vai ser, porque aparecem mais depoimentos como esse que acabamos de ouvir.